Cara, eu sei que tem muita gente que fala que não acredita, que Maria não existe, que Maria não é santa, entendeu? Mas eu não tô nem aí pro bagaço disso, não. Maria é tudo, principalmente na minha vida, desde quando eu nasci e desde até hoje. Tudo o que eu passei, né, ela vem fortalecendo cada vez mais. Pra mim é a mãezinha do céu. Muita gente fala que pecado mortal, a pessoa vai pro purgatório, vai depois disso, depois do julgamento, vai pro inferno e tudo mais. Só que depende do pecado. No caso, um pecado mortal, se por exemplo a pessoa fizer alguma coisa de bom aqui na Terra, mas mesmo assim foi atentado em fazer aquele pecado mortal, inclusive um colega meu que chegou a suicidar em 2013. Foi difícil na época em poder entender isso. Foi muito difícil, eu não sabia qual era o motivo, até porque eu visitava ele de semana em semana praticamente. Então assim, era meio complicado para mim poder entender a situação. Depois que aconteceu esse caso, foi novamente esse ano repetiu, né, a mesma dose em 2013, sendo que Sexta-feira Santa deu em março, né? E esse ano repetiu a mesma coisa. E que foi de que na quinta para sábado, quer dizer, na quinta para sexta, né? Que ele chegou a fazer na verdade, ele se matou na quinta-feira à noite e o velório dele foi na sexta-feira, né? Na sexta-feira santa. E aí assim, o poder da oração, cara, nunca é demais. Jamais vai ser por acaso o poder de uma oração. Sendo que a gente ora para poder fortalecer aquele espírito, para poder não ir para as trevas não puxar ele. Em fevereiro eu sonhei um sonho muito estranho. No início era meio que complicado porque antes do sonho, eu fui assistir um filme de terror influenciado por amigos, namorada, né, que era a Freira. Eu tentei assistir no momento, não deu certo e aí acabei querendo assistir mais tarde. Só que sabe aquela pessoa, parece que tem alguém ali falando, dizendo assim, não assista, não assista, não assista, mas você quer assistir. Pois é, aconteceu isso comigo. E aí, quando aconteceu isso comigo, eu fui assistir uma parte, até uma parte de suspense lá, como qualquer outro filme, como qualquer outro filme de terror começa, né? É uma parte de suspense, depois vira terror. E aí, do nada eu dormi no sofá. Então a parte de terror mesmo eu não assisti. Depois eram as 2 horas da manhã, da segunda-feira, de madrugada, de domingo para segunda-feira. Eu acordei, mas parece que eu tinha tomado todas, porque eu acordei numa ressaca, que eu não entendia qual era o motivo daquela ressaca. E aí assim, sendo que eu não tinha bebido nada, eu tinha tomado somente um refrigerante, comido um pão com salame e era somente.
Eu fiquei ali parado, meio que uns 10 minutos, olhando e sentindo aquele corpo ruim. Levantei, levei o prato até a cozinha, voltei, escovei meus dentes, fui dormir. Quando eu entrei pro quarto para dormir, eu sempre oro para Deus, né? Para poder fortalecer a alma dele. E a minha imaginação a Deus é olhar para o céu, ver as estrelas brilharem. E Deus para mim é como se fosse uma lua. Isso é imaginação de criança. Mas eu ainda repito isso até hoje. E cada estrela é uma alma que se encontra no céu. Imaginação de criança também. E depois disso, eu fui dormir. Eu só senti um disparo. Eu senti o disparo em mim mesmo e ouvi o disparo no sonho. Foi algo muito forte, muito forte. Sendo que eu particularmente cheguei a um ponto em que eu estava no sonho, no carro da minha mãe, estava como se fosse conduzindo o carro, só que eu estava com o carro parado. Ao meu lado a Dani, minha namorada, atrás de mim a Manuela, minha sobrinha, e atrás da Dani a filha da minha namorada, né? E aí eu fui no sonho. A S4 não tinha aquela. Era somente na quadra do meu avô. Quem conhece a S4 aí, da família mesmo, a S4 só tinha só aquela quadra do meu avô, que fica. A quadra do meu avô, onde fica a Belcor Seguros, entre a T13 e a S4, lá no setor Bela Vista. E aí assim, ele naquele momento não tinha aquela. Eu tava olhando, não tinha rua mais embaixo, então era seguindo reto. E naquele momento eu tava olhando para cima, sendo que aquela rua antigamente ela era mão e contramão. Agora ela só tem somente uma mão, então ela só sobe hoje em dia. E aí eu estava olhando para cima, sendo que tem um lava-jato do lado direito, né? Para quem passa entre a S4 até, acho que não sei se é até 11, não sei se é até 11 ou até 12, alguma coisa assim, mais embaixo, né? Que é paralela a T13. Ela na verdade, naquele estacionamento que hoje em dia ele é Lava Jato, ele estava. Era como se tivesse um prédio ali.